quero te contar uma maneira bem legal da gente começar uma conversa que é sensível, que é delicada. Sabe aquela conversa que você percebe que sempre que você e a outra pessoa começam a falar sobre aquele assunto, vai para um lugar de trocar farpas, de atrito, e aí fica aquela sensação de que não é muito legal tocar naquele tipo de assunto. Normalmente, quando a gente tem um assunto delicado para falar com alguma pessoa, uma das coisas que atrapalha muito o processo da gente resolver a situação é que a gente enxerga a outra pessoa como um inimigo. Então, está acontecendo algum problema ali, por exemplo, sei lá, a pia está cheia de louça e isso é algo que me incomoda muito. E se eu olho para a pessoa que está junto comigo como um inimigo, eu vou começar a imaginar coisas do tipo: ah, o fulano não me ajuda, não colabora com a organização da casa. Olha a bagunça que fica. E aí essa imagem que a gente tem da outra pessoa de inimigo é um dos principais motivos que leva a gente a entrar em atrito, em ter uma conversa que, ao invés da gente se conectar com aquela pessoa para a gente resolver o problema, a gente cria uma barreira que acaba afastando um do outro. Essa imagem que a gente tem do outro como um inimigo é um dos grandes motivos da gente ter conflitos e guerras entre nações, entre casais, entre família, entre as pessoas da família, entre pai e filho, mãe e filho. Então, aprender a transformar a outra pessoa não em inimigo, mas numa pessoa que pode contribuir para a gente resolver um problema ou alguma situação que está incomodando a gente, é fundamental para a gente começar essa conversa de um lugar que aumenta as chances da gente resolver o problema. Então, como é que a gente pode fazer para ou começar essa conversa sobre esse assunto delicado, que aqui eu vou pegar o assunto da pia cheia de louça, que tem me incomodado muito. Então, a primeira coisa é você olhar para a pessoa não como um inimigo. Você vai olhar para ela não como um inimigo, mas como alguém que pode contribuir para te ajudar a resolver esse problema. Então, ao invés de eu abordar o assunto falando daquele jeito clássico, né? A gente precisa conversar. Eu tenho um assunto sério para falar com você e a gente precisa conversar. Quando a gente começa uma conversa assim, já dá meio que um gatilho, né? Já dá aquele frio na barriga do tipo, ih, lá vem fulano querendo me culpar de alguma coisa. Fiz alguma coisa de errado. Isso ativa um modo ou de reatividade ou de entrar na defensiva na outra pessoa. Então, um dos pontos principais é, ao invés de eu olhar para ela como um inimigo e um problema, eu vou olhar para o problema e vou convidar ela para ajudar a resolver esse problema. Então, seria algo assim: olha, eu tô me sentindo bastante incomodado com uma situação, eu queria muito que você me ajudasse a olhar para isso, de repente me ajudar a resolver isso de uma maneira que, putz, eu me sinta mais confortável. Eu tenho visto que a louça, antes da gente dormir, fica lá na pia. E eu acordo muito cedo e vejo aquela louça pela manhã e eu me sinto muito incomodado. E isso tem atrapalhado meu sono, tem atrapalhado a minha rotina na hora de levantar e não tem sido muito legal para mim. Então perceba que quando eu estou abordando o problema junto com a outra pessoa, eu não estou indo na direção de dizer: você não lavou a louça ontem e eu estou me sentindo muito mal porque toda vez de manhã eu acordo e a louça está ali por culpa sua. Percebe? Eu tiro a imagem de inimigo da outra pessoa e eu olho para o problema como um aspecto que me incomoda e que essa pessoa pode me ajudar a resolver. Muda tudo, muda a maneira como vocês vão olhar para o problema e a maneira com que vocês vão dialogar. A gente sai daquele papel de um versus o outro e a gente entra num lugar de um com o outro olhando para o problema. Experimenta isso e depois você me conta quais foram os resultados, os efeitos disso na tua relação com aquela pessoa. Se você achou esse conteúdo útil,
e que inclusive pode ajudar alguém, eu convido você a compartilhar ele no seu Instagram ou mandando por direct para aquela pessoa que você sabe que está precisando desse tipo de conteúdo. Meu nome é Rodrigo Suzuki e eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com a comunicação não violenta com você. Então, se você gosta de conteúdos que têm muita relação com você construir melhores relações, aumentar a qualidade das suas relações com as outras pessoas, eu convido você a acompanhar aqui a minha página, porque é sobre isso que eu falo aqui dentro do meu Instagram.